Este programa é livre para todos os públicos. Câmara Convida. Olá, você que acompanha a TV Câmara, seja muito bem-vindo a mais um Câmara Convida, o nosso programa semanal de entrevistas. Eu recebo nesta edição o chefe do Departamento de Comunicação da Câmara, Rodrigo Alves, e a chefe do setor de Documentação e Arquivo, Giovana Calabria, para falarmos da parceria que a Câmara firmou aqui, tanto com a Escola Sul de Minúcia, tanto com o museu e, no caso, a Prefeitura de Piracicaba, para digitalizar e disponibilizar à população piracicabana e de todo mundo, né, vamos dizer assim, da cápsula, dos materiais da Cápsula do Tempo, que foi aberta no último dia 7 de setembro, lá na Escola Sul de Minúcia. Então, antes de mais nada, Rodrigo e Giovana, sejam muito bem-vindos ao Câmara Convida. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite e por estar aqui. Eles estão meio nervosos, mas daqui a pouco a coisa já vai deslanchar, tenho certeza. E eu vou começar com o Rodrigo, eu vou pedir licença para a Giovana começar com o Rodrigo, para que ele fale para a gente como que foi esse processo de conversa lá com a escola, né, e também com o museu, para que se arranjasse essa parceria, porque é uma parceria, aí vamos colocar assim, né, tripartite, né, que envolve tanto a escola quanto o museu e também a Câmara, né? Queria que você explicasse como que foi todo esse processo. Acho que o primeiro nome que precisa ser lembrado nesse processo é do nosso fotógrafo Davi Negri. Eu brinco que é um patrimônio da casa. Ele viu uma notícia na tribuna de que o Museu Prudente iria fazer uma exposição sobre a Cápsula do Tempo. Ele falou, eu tenho um acervo interessante de fotografias do SUD, em um momento que eu fui até lá e tirei uma tarde livre, que eu não estava trabalhando pela Câmara, e eu gostaria de saber se você não quer oferecer essas fotos para compor a exposição da cápsula. Entrei em contato com a Érica, a diretora do museu, e ela falou assim, nós teremos uma reunião no SUD com a Márcia, a diretora da escola, você não quer participar? E quando eu cheguei na reunião, eu me deparei com uma situação nova. A cápsula, até então pensava-se que ela tinha 200 objetos, eles não tinham, o museu ia receber aquela cápsula, ia armazenar aquela cápsula, mas não teria como expor todo esse conteúdo para a população. No primeiro momento eu falei, poxa, vou falar algo aqui que não diz respeito ao meu departamento, diz respeito ao departamento administrativo, que é de responsabilidade da Milena, pelo qual o setor a Giovana cuida, mas eu acho que nós temos a possibilidade de digitalizar tudo isso e tornar disponível o acervo da cápsula para que todos tenham acesso pela internet no nosso sistema Atom. Corri, vim aqui, comuniquei a Giovana, avisei a Milena, e aí depois descobri que envolvia a Patrícia, que é chefe do departamento da Procuradoria Legislativa também, porque tinha que ser feito um termo de cooperação. E aí depois entra a Giovana no meio dessa história toda, porque a gente achava que tinha 200 objetos na cápsula e descobriu-se que tinha 600. Então aí depois entrou em cena Davi, fotografando o cartão postal um por um, indo até o museu, depois que toda a cooperação foi feita, né, Gi? Sim. Depois que toda a cooperação foi feita, fotografando tudo, e também depois nossos profissionais de design. Nós temos Luciano Negreiros, que é do departamento, os estagiários também, que começaram a montar a exposição pensando justamente no layout do que o público verá no dia 15 de novembro, quando a exposição vai ser aberta ao público. E depois o setor de cerimonial, que vai prestar suporte na cerimônia de abertura, vai elaborar o roteiro da cerimônia e conduzir toda a cerimônia. E aí, o trabalho da gente também, em todo esse processo, junto com a Daiane e também as estagiárias e o pessoal do departamento. Mas é um resumo rápido de algo que, assim, realmente foi tudo muito rápido e muito dinâmico, e a toque de caixa, porque queríamos que o 15 de novembro, já que a cápsula foi aberta no dia 7 de setembro, também a abertura da exposição fosse no dia 15 de novembro, 2 datas simbólicas aqui no calendário nacional. Perfeito, realmente, né? O 7 de setembro, que é a independência do Brasil, o 15 de novembro, que é a proclamação da República, 2 datas que se dialogam pela importância que tem, né, para o Brasil, para a formação do país. E aí, você falou do Davi Negri, né? O Davi Negri é o nosso companheiro aqui, fotógrafo, ele que em si é um patrimônio, né? A gente até brincou que a gente, se apertar um pouquinho, ele vai ter foto até da colocação da cápsula lá em 1922. Né? Oficialmente ele é o fotógrafo da Santa Ceia, ele não gosta que eu fale isso para as pessoas, né? Porque ele tem um acervo sobre o Piracicaba que é simplesmente absurdo. Mas aí, a Giovana, que não gosta de documento antigo, ela
não gosta de ficar pesquisando, recebeu todo esse material. Como que é o trabalho para absorver todo esse material, que tem as questões técnicas, né, e todas as normas que vocês precisam seguir? É um trabalho ao mesmo tempo cuidadoso, quanto de muita atenção, porque não é só digitalizar, né? A gente vai disponibilizar realmente tudo, a ideia é ter os 600 e, não vou lembrar o número exato, mas 621, né? 621 objetos, entre documentos, cartas, trabalhos escolares, fotos, mas tem que identificar eles também, porque a gente quer que as pessoas tenham acesso a tudo. Vai ter parentes de pessoas que escreveram cartas e a gente quer que ela ache isso. Então a gente tem que ler a carta, resumir, saber quem escreveu e colocar no nosso sistema tanto a digitalização quanto os pontos de acesso. A gente chama de indexadores, né? São os pontos de acesso que a pessoa vai conseguir achar aquela carta ou aquilo que ela está procurando. Mas nesse dia 15 vai ter o que já pronto? É possível ter o que pronto? Todo esse material? A ideia é tudo. Tudo. Os 621 itens, todos no sistema estão acessíveis. Então é assim, são 3 frentes. Vamos pensar o seguinte: às 9 da manhã, das 9 às 10 no Museu Prudente, vai ter abertura para ex-alunos, para pessoas ligadas à comunidade em si. É como teve a Solene no dia 7 lá no próprio SUD, vai ser um pouco mais restrito porque o espaço do auditório ele é menor. Às 10 horas abre-se ao público. Nessa abertura o que se tem? Tem os objetos, né, que foram fotografados aqui pelo departamento, catalogados, né, escaneados pela Giovana também, fotografados pelo Davi, dispostos em vários painéis nessa exposição. E na exposição, em vários momentos da exposição, você terá um QR Code. Esse QR Code vai dar acesso ao sistema Atom, que é de responsabilidade da Giovana, para que a pessoa visite os 621 objetos. Então, a exposição ela é um recorte dos objetos da cápsula, mas a cápsula completa ela está sob a guarda da Câmara, né? E aí, num outro espaço do museu, justamente aquela proposta inicial, o Davi expõe as fotos dele. Porque quem está no museu, quem for ao museu, não tem condições de entrar no SUD. Então, o Davi foi lá, voltou novamente várias vezes, ficou várias manhãs, pegando detalhes da arquitetura, detalhes do prédio, de janela, de afrescos, né, da área que foi restaurada. Cuidadosamente, nós selecionamos, o espaço do museu também não comportaria tantas fotos, mas nós selecionamos aí umas 60 fotos para fazer parte da exposição, talvez entre umas 50, né, porque a gente colocou umas 10 ali de reserva, e esse amplo painel expositivo. Então, a seleção dos objetos da cápsula, as fotografias do Davi e também o sistema Atom, que vai ser permanente. É a primeira vez que a Câmara, o Atom, né, Giovana? É feito para armazenar o acervo histórico da casa. É a primeira vez que a casa, por meio de um termo de cooperação técnica, abre externamente o seu suporte técnico em todos os aspectos, tanto de espaço de armazenamento, como de produção, né, de escaneamento, depois transcrição, né, também, que eles fizeram dos documentos, então de uma forma bem completa, para que todos tenham acesso, né, à cápsula em si. Eu quero aprofundar nessa questão do que representa para a própria história da cidade, né? A Câmara tem um departamento como documentação e arquivo, porque realmente acho que abre uma nova conjuntura, né, dessas parcerias, né? Mas eu vou chegar nisso. Mas antes, só queria perguntar para a Giovana uma questão que eu acho muito interessante, porque eu entrevistei aqui os representantes do museu, a Márcia, que é diretora do SUD, e todos falaram que a cápsula, ela, além dos materiais que estão nela, ela também dá um novo significado ao próprio SUD enquanto arquitetura, enquanto patrimônio histórico. Eu queria que você falasse um pouquinho do que representa essa, vamos dizer assim, é um lado mais imaterial, não é só dos objetos ali, mas o fato de a gente rever, que nem o Rodrigo falou, os afrescos que tem lá no SUS, toda a arquitetura que, se não me engano, é neoclássica, que é extremamente valorizada hoje em dia em termos de patrimônio, né? Queria que você falasse um pouco como que da sua visão de historiador e arquivista. E é difícil, porque o SUD é um patrimônio, sem dúvida nenhuma, e ver o passado dele, de alguma forma, pelos objetos, fotos, documentos, você consegue fazer essa comparação e percepção de por que é um patrimônio, tanto em termos de arquitetura quanto de conhecimento. Aquilo não era um colégio de elite, né? Era um colégio de muita elite.
Então você acompanha os trabalhos, as matérias que eles tinham, quem estudava lá, que famílias estavam lá dentro. Então você tem tanto o patrimônio material, né, aquela arquitetura maravilhosa, quanto tudo que ele representou ao longo dos séculos em Piracicaba, ou do século em Piracicaba. Perfeito, né? A gente pensa que o diretor era o Honorato Faustino, Isso. que é uma referência, né? Inclusive tem uma escola que leva o nome dele, o próprio Arquimedes Dutra era aluno da escola naquele momento da Tanto cápsula. que- Então, você tem essas figuras que são canônicas na cidade e que acabam, né, aparecendo, né, com a cápsula. E aí eu volto, você quer complementar? E tem figuras vivas, né? Porque eu acho que é um exemplo que é bem próximo aqui da Câmara, a dona Marli Perecim, que escreveu o livro dos 200 anos da Câmara. Provavelmente vai sair aí um livro do Súdio, pelo que ela me adiantou ontem. Ela nos visitou aqui ontem. Ó, a notícia em Entendeu? primeira mão. E ela já veio perguntar como que ela teria acesso aos objetos da cápsula. Pronto. E eu já falei, vai ser no ato a partir do dia 15. Falei, então vai sair um livro daí, eu tenho certeza. Então nós temos figuras que ainda são personagens, né? A dona Cleia Manfrinato, que também faz parte do grupo dos ex-alunos, né? Então são pessoas que são pessoas de projeção na cidade, são referência na cidade, pelo que fizeram e pelo que ainda fazem, né? Dona Cleia, que inclusive é vizinha do Sud, né? É, vizinha, exatamente. E aí eu pergunto em relação ao que representa, né? Por que eu falo isso, né? Hoje a Câmara ela faz uma parceria que é inédita com o museu, com a escola, e quando a gente fala escola, a gente está falando do próprio governo do estado, e aí nós temos uma cidade com um patrimônio histórico rico, muitas vezes, né, até desprezado em certos momentos, mas a Câmara se coloca como um órgão de preservação histórica. Né? Para você que está hoje representando aqui a Câmara, o que isso significa para a Câmara em termos de valor, não só político, mas social também, né? Tá, eu sempre falo dos prêmios aquisitivos que a Câmara tem como referência. Né? Quando você tem um salão de belas artes, um salão de arte contemporânea, você tem um salão internacional de humor, são patrimônios da cidade. E a Câmara tem os prêmios aquisitivos. Para algumas pessoas pode parecer assim, um tanto estranho, falar assim, você está dando um valor para uma obra. Né? Mas você tem já a valorização do patrimônio artístico e cultural vindo a partir de 3 projetos, né? Na casa de 3 leis que existem. Né? Aí depois, quando você tem um sistema como o da Giovana, que também veio nas comemorações dos 200 anos, né, Gi? Para mostrar o que se tem numa sala em que às vezes a pessoa não tem acesso, ou permitir que um pesquisador não precise vir para casa, e mais do que ter acesso a um JPEG em que ele vai apenas baixar ali, não. Na verdade, ela tem um material que tem um zoom, que tem a fonte original daquilo tudo e que está transcrito para quem não entende. Então, tem o valor da pesquisa, né? O valor da guarda, da casa ter preservado, ter tido no passado pessoas que tiveram cuidado em armazenar isso tudo, né? E agora nós temos servidores efetivos incorporados ao quadro, né, da casa, vindo por concursos públicos, cuidando do que está sendo produzido a partir de agora e também do que ficou ali. Então, assim, é preocupação com a história da cidade. Nós temos o Museu Prudente, nós temos o Instituto Histórico e Geográfico, nós temos o Centro Cultural Marta Bastos, temos o Museu Luiz de Queiroz e, com certeza, o Centro de Documentação tem que fazer parte desse leque, né, que cuida da história da cidade, né, de uma certa forma. Então, acho que vem para englobar todas essas outras instituições também, né, soma ao trabalho dessas instituições, que cada uma de sua forma, né, cuidando do que é produzido em termos de história e de cultura aqui na cidade. Perfeito. A gente falou muito do Atom. O Atom, para você que não tem ainda familiaridade, é um software que tem dentro do nosso site, que está lá no camarapiracicaba.sp.gov.br. Você acessa, a hora que você entra na primeira página, aparece ali Atom, que é o acervo, né, do setor de documentação em arquivo. Com certeza, isso que você colocou abre portas, né, não só para novas parcerias, como para as pessoas conhecerem o Atom. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do que vocês já colocaram no Atom, que está lá disponibilizado para a população. São livro-atas, né, de sessões bem antigas aí da Câmara. Eu acho que é interessante para as pessoas entenderem o que elas podem encontrar lá, tanto por divertimento, vamos dizer assim, né, a gente que gosta de história, mas também por, né, busca acadêmica, de pesquisa. A Câmara, que nem o Rô falou, está se tornando
e cada vez mais está se tornando um lugar de memória da história piracicabana, né? A gente tem muita coisa no nosso guardado aqui com a gente, nosso acervo é muito rico e aos poucos o Atom está sendo alimentado. Hoje em dia devem ter em torno de 2.000 itens documentais, que a gente chama, que vai desde os primeiros livros de atas da Câmara, que é 1822, acho que tem 3 livros, vai de 1822 até 1835. Todas as atas da Câmara já estão no Atom. Os 3 primeiros livros de leis, que começam em 1892. Os livros de fundação, que são anteriores à fundação da Câmara, que começa em 1784. Acervos fotográficos, que tem um muito interessante, que é do funeral do Luciano Guidotti. Tem o clássico, que é o Clube de Solteiros, que é o que eu particularmente mais gosto, que é uma curiosidade que tem no ato, que está no nosso acervo. E outras coisas. Livro de atas da Irmandade Santíssimo Sacramento, que foi doado para a Câmara não sei quando, agora de cabeça. Mas está bem completo, são 2.000 itens, a cada mais ou menos 15 dias a gente tenta lançar algo novo, uma coleção especial, que nem a gente tem a de 1932. E assim vai. Meu povo, antes dos aplicativos de namoro existiam os clubes de solteiros, né? Ai, eu adoro o clube de solteiros, eu não nego. Solteiros, porém não celibatários. É muito bom. Muito legal, muito bacana. Então, se você tiver curiosidade do clube de solteiro e também de outros documentos, acesse o câmara.piracicaba.sp.gov.br, porque você vai ter muito conhecimento ali pelo Atom. Rodrigo, a gente está quase terminando o nosso tempo aqui, né, do Câmara Convida, mas eu queria que você falasse um pouquinho até em termos pessoais, porque você, de certa forma, está coordenando todo esse processo, juntando todas as pontas aí, seja lá do museu, seja da escola, do próprio setor também, né? Você que está catalisando tudo isso, coordenando o Davi, porque o Davi, ele não para, ele é a 1.000 por hora, né? Tá sempre... Queria que você falasse um pouquinho desse momento para você. O Davi, se a gente não segurar, ele vai estar no estúdio fazendo foto 10 horas da noite do sábado, né? Então, você imagina. Mas eu daí, acho que... porque é que dependendo da estação do ano, a Lua vai estar em uma determinada posição, que aí ele vai lá e tira a foto. Ele tem que estar a 90 graus ou a 45, né? Então, você imagina. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que assim, primeiro, ter enxergado esse processo a partir de uma reunião. Você tem uma escola, cuja vocação dela é formar alunos. Como ela ia lidar com isso? E como a Câmara, enquanto órgão público, poderia contribuir, né, no que ela tem de estrutura humana, técnica. Aí eu levei isso para a mesa aceitou e depois eu dei os encaminhamentos. Tudo que foi feito depois disso é porque realmente as equipes abraçaram o processo. Então, por exemplo, na comunicação nós também pretendemos lançar um documentário sobre como foi esse processo ainda no dia 15, para mostrar justamente o trabalho que foi feito ali pela Giovana, a própria Márcia, preocupada o tempo todo em saber, inclusive já planejando em fazer uma cápsula dos 50 anos, a própria Érica, com o espaço dela ali, recebendo a cápsula, recebendo a Giovana, recebendo a Daiane, recebendo o Davi, né? A Érica vindo aqui acompanhar o Luciano fazendo a diagramação de todas as obras, né? Então, e aí é o que o pessoal vê, na verdade, todo o processo pronto no dia 15. E uma vez desmontada a exposição, né, ela fica para cá. É justamente, né, essa a importância do acervo permanente, né? Ela está lá, preservada, de acordo com temperatura adequada, de acordo com o espaço em si, a iluminação e tudo mais, mas aqui a gente tem isso de forma permanente. A exposição vai embora, o acervo fica. Então, acho que esse é o principal ganho que a gente tem nesse processo. E todos os atores envolvidos nesse processo trabalharam de forma, assim, com muita agilidade. Nós fizemos 2 ou 3 reuniões, né? E no meio desse processo, cada um fazendo a sua parte para que tudo saísse o mais rápido possível e realmente acontecesse. Perfeito. Só para recapitular, a exposição vai ser aberta no dia 15. Qual que vai ser a programação? Qual o período de visitação? Tem já tudo definido? O período de visitação está definido, mas a minha memória é falha. Eu não sei. Eu não lembro até quando vai. A gente insere aqui, brincadeira, no nosso site vai ter a informação, é só procurar por lá. Mas o dia 15 de novembro é a data de abertura que está certo e que é a data em que o Atom vai disponibilizar tudo aí também. E nós pretendemos lançar um documentário pela TV Câmara para poder marcar isso também. E até lá você vai se divertindo, né, Giovana? Nossa, vamos. É muita coisa para ler, mas está quase terminando. Bacana. Gente, infelizmente o nosso tempo já esgotou. Eu reforço o convite
Para você acompanhar o Atom, saber de todas as informações, acesse o nosso site, o câmarapiracicaba.sp.gov.br, terá todas as informações para você, inclusive a data de exposição, aí, o período de exposição estará lá, pode ter certeza que lá a gente não esquece nada. E eu queria agradecer vocês dois, parabenizar pelo trabalho. É a terceira entrevista que a gente faz aqui no Câmara Convida relacionada à cápsula do tempo. A primeira foi com o Maurício e com a Ana, lá do museu, né, que são funcionários do museu. A segunda foi com a Márcia Vieira, que é a diretora do SUD, e agora com vocês, para a gente ver a dimensão do que é, né, a cápsula do tempo e esse trabalho extraordinário aí que os piracicabano de 100 anos atrás deixaram para nós. Então, eu queria agradecer vocês e parabenizar pelo trabalho. Muito obrigada, e é um privilégio estar trabalhando com a cápsula, isso também é uma verdade. Ser os primeiros a mexer, os primeiros a ver, e daqui a pouco vai estar para todo mundo também. Bacana. Obrigado, Eric. Obrigado a quem nos assistiu. Espero que todos estejam na exposição e também acessando o site aí, o Atom. O que é legal é que os piracicabanos de 1922 encontraram os piracicabanos, mesmo que adotivos da nossa terra, de 2022, cuidando bem do que eles deixaram. Isso é importante para nós, para a nossa história. Então, eu também reforço o convite e agradeço você pela companhia aqui em mais um Câmara Convida. Até a próxima.